Bom, vamos mergulhar de cabeça numa análise detalhada sobre um dos temas mais debatidos e muitas vezes mal compreendidos da medicina feminina, a terapia de reposição hormonal. Nosso grande objetivo aqui hoje é bem simples. A gente quer afastar os mitos de uma vez por todas e trazer clareza total sobre o que a ciência mais atual realmente diz sobre esse tratamento. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar como base uma fonte incrível, o Guia Clínico de 2024, escrito pelo Dr. Lucas Ribeiro. É um material fantástico, totalmente focado nas diretrizes mais atualizadas e nas evidências médicas mais robustas que temos hoje para guiar uma prática clínica de excelência. Agora, pensem no seguinte choque de realidade. A menopausa é um evento simplesmente inevitável para absolutamente todas as mulheres que chegam à meia-idade, 100% delas. Mas, por incrível que pareça, o tratamento que a medicina considera o padrão ouro para lidar com isso ainda gera uma imensa hesitação. E por que isso acontece? Em grande parte é por causa de percepções super antigas, enraizadas em dados e interpretações de décadas atrás. Existe um abismo gigante entre uma necessidade biológica muito clara e os medos que ainda cercam o tratamento na sociedade moderna. Mas antes da gente falar da solução, vamos dar um passo atrás e entender a base de como o corpo funciona. Precisamos separar dois conceitos médicos que muita gente acaba confundindo. A menopausa em si não é um processo longo. Na verdade, ela é um evento único, que marca exatamente 12 meses seguidos sem menstruação, sinalizando que os ovários pararam de funcionar de vez. A média de idade para isso acontecer é aos 51 anos. Já o climatério, esse sim é a fase de transição. É aquele período de preparação do corpo que começa antes e continua depois da menopausa, podendo durar de 2 a 10 longos anos. Entender essa linha do tempo é o primeiro passo para a gente visualizar como o tratamento se encaixa de forma adequada. Para entender o impacto prático disso, a gente precisa imaginar o estrogênio como se fosse uma verdadeira chave mestra biológica do corpo. Ele é um sinalizador que atua no organismo inteiro. Quando essa chave simplesmente desaparece com a queda natural dos hormônios, o corpo dispara um alerta vermelho em vários sistemas. O cérebro, por exemplo, começa a sofrer com aqueles fogachos intensos, insônia e até aquela sensação ruim de névoa mental. Os ossos começam a perder densidade numa velocidade assustadora, aumentando o risco de fraturas, o coração perde boa parte da sua proteção natural, com o aumento do colesterol ruim e da rigidez das artérias, até o metabolismo muda, com o corpo acumulando mais gordura visceral e aumentando a resistência à insulina. Ou seja, não é só um detalhezinho reprodutivo, é literalmente uma mudança drástica que afeta o funcionamento do organismo como um todo. Diante de um cenário tão complexo e sistêmico, qual é o poder real da reposição hormonal? A resposta é impressionante. Os dados mostram uma taxa de sucesso que vai de 75% a incríveis 90%. Estamos falando da eliminação completa ou de uma redução muito drástica dos sintomas mais severos. É um número fantástico. Na prática, é um tratamento que devolve rapidamente a qualidade de vida e a funcionalidade para o dia a dia. Aí fica a pergunta, se funciona tão bem, de onde surgiu aquele pânico gigante na virada do século? Bem, a história toda começou lá em 2002, com um estudo super famoso chamado WHI. O problema é que esse estudo avaliou terapias orais em um grupo de mulheres bem mais velhas e a má interpretação inicial desses dados gerou manchetes apavorantes sobre risco de câncer e problemas no coração. Mas a ciência não para de trabalhar, né? Nos anos seguintes, estudos muito mais precisos como o DOPS e o KIPS em 2012 e o ELITE em 2016 mudaram completamente esse panorama. Eles mostraram com muito rigor os benefícios enormes de iniciar a terapia mais cedo. E quer saber de uma coisa ainda mais surpreendente? Até mesmo as atualizações mais recentes daquele primeiro estudo, lá por volta de 2020, revelaram que o uso do estrogênio isolado chegou a reduzir o risco de câncer de mama de forma bastante expressiva em certos grupos. Isso nos leva a um ponto crucial, que quase nunca ganha os holofortes nos jornais. Quando a gente olha para os dados reais e puros sobre o temido risco de câncer com o uso da terapia oral combinada por 5 anos, a estatística aponta um aumento de apenas 1 a 2 casos extras para cada grupo de 1.000 mulheres por ano. Para colocar isso na perspectiva da nossa vida real, sabe o que representa esse mesmo risco numérico? É exatamente o mesmo risco de estar apenas 5 quilos acima do peso ideal ou de consumir 1 a 2 taças de álcool por dia. Quando a gente usa a matemática da medicina para desmistificar o tamanho do risco, as decisões clínicas se tornam infinitamente mais lógicas e tranquilas. E é a partir dessa reavaliação gigantesca que chegamos ao coração das diretrizes médicas de hoje, a famosa hipótese da janela de oportunidade. O que ela diz?
que o cenário perfeito para iniciar a terapia é nos primeiros 10 anos pós-menopausa ou antes de completar 60 anos de idade. Essa é a fase de ouro, porque os vasos sanguíneos ainda estão jovens e reagem super bem ao hormônio, que atua como um verdadeiro escudo protetor para o coração e para o cérebro. Tentar começar o tratamento muito tempo depois, de forma muito tardia, é justamente o erro que a ciência descobriu, porque as artérias já fragilizadas respondem de um jeito bem diferente, podendo até desestabilizar placas que já existiam. O timing de início é simplesmente tudo para o sucesso. Mas e na prática biológica, como a medicina personaliza isso? Bom, a anatomia de cada paciente dita as regras do jogo. Para quem ainda tem o útero, o estrogênio nunca pode agir sozinho. Ele precisa obrigatoriamente estar acompanhado pela progesterona. Ela funciona como uma camada de proteção. Sem esse equilíbrio, a parede interna do útero fica totalmente desprotegida e sofre alterações. Já para as pacientes que não têm mais o útero por causa de alguma cirurgia prévia, a história é bem mais simples. A terapia usa apenas o estrogênio isolado, o que traz um perfil de segurança gigantesco, especialmente em relação ao risco mamário, sem a necessidade da progesterona. E além de escolher os hormônios certos, tem outro detalhe crucial: por onde eles vão entrar no corpo. É como escolher a melhor rodovia para entregar uma carga. A tradicional pílula oral ainda é muito eficaz e tem um custo menor, mas ela pega a estrada que passa direto pelo fígado. Esse trajeto pode aumentar os triglicerídeos e também o risco de trombose em quem já tem uma predisposição. É aí que entra a via transdérmica, como os géis e os adesivos que são colocados na pele. É um verdadeiro salto clínico. O hormônio entra limpo na corrente sanguínea, desviando totalmente do fígado. Hoje em dia, essa via desponta como o padrão ouro absoluto, especialmente para pacientes com quadros metabólicos mais delicados, obesidade ou enxaqueca. E lembra daquele escudo para o útero que mencionamos antes? A tal da progesterona? Nessa área também tivemos avanços fantásticos em segurança. Antigamente a gente usava muito as opções sintéticas. Elas eram baratas e protegiam bem o tecido, mas muitas vezes acabavam impactando negativamente o colesterol bom, o HDL. A verdadeira revolução veio com as moléculas naturais, conhecidas como progesterona micronizada. Elas são idênticas às que nosso próprio corpo produz e cumprem um papel de escudo com um perfil super neutro e mais seguro para a mama. E também ganharam destaque os dispositivos locais, como os DIUs hormonais. Eles conseguem proteger a parede do útero liberando o hormônio apenas no local exato, com o mínimo possível de absorção espalhada pelo resto do corpo. Na hora da consulta, como é que o médico organiza toda essa montanha de informações? Através de um algoritmo clínico rigoroso. Funciona como um mapa passo a passo. No passo 1, avaliam-se as indicações claras. Os sintomas estão severos? Existe alto risco ósseo? No passo 2, a triagem procura por barreiras absolutas, construindo uma parede contra condições inegociáveis como um câncer ativo ou um histórico recente de trombose. No passo 3, verifica-se a anatomia, com ou sem útero, para definir a fórmula exata. No passo 4, escolhe-se a via de entrega, pela pele ou pela boca, de acordo com os riscos metabólicos. E, finalmente, o passo mais importante, a vigilância. O tratamento exige uma reavaliação anual de riscos e benefícios. Não é simplesmente pegar a receita e sumir do consultório. É um compromisso contínuo de reajustes através do tempo. Mas e se houver barreiras biológicas muito rígidas que impeçam completamente o uso de hormônios? A boa notícia é que a revolução das alternativas não hormonais traz um otimismo gigante. Em 2023, por exemplo, o FDA aprovou um medicamento inovador chamado fezolinetant. Ele é fascinante porque atua direto no cérebro, desligando aqueles alarmes de calor intenso, com mais de 50% de redução dos sintomas e sem precisar adicionar uma única molécula de hormônio no sangue. Temos também o uso muito inteligente de antidepressivos modernos e moduladores, que ajudam a controlar os fogachos e melhoram bastante a questão do humor e da qualidade do sono. A farmacologia tem se desdobrado para garantir que haja sempre uma alternativa excelente para o bem-estar diário. Tudo isso nos leva a uma constatação muito poderosa. Nós deixamos definitivamente para trás aquela era de dados assustadores e mal interpretados e entramos num panorama médico atual que é altamente rigoroso e personalizável. Os dados deixam muito claro que agir na janela biológica exata vai proteger o cérebro, consolidar os ossos e preservar o coração. Diante de tudo isso, fica um pensamento profundo para a gente refletir. Com todo esse avanço fantástico e as opções seguras que as diretrizes apontam, será que já não passou da hora de deixarmos velhos dogmas de lado e começarmos a enxergar a longevidade feminina através do rigor e do cuidado individualizado que a ciência nos oferece hoje? É uma evolução fascinante que vale a pena continuar acompanhando.